Como vai, pessoal? Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 1, disciplina obrigatória oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Esta é a nossa 24ª videoaula e o tema é o economista britânico da economia política clássica, John Stuart Mill. Como sempre, em algum momento da aula, indicarei uma questão que deverá ser encaminhada no prazo de uma semana. Stuart Mill, filho de James Mill, é um pensador, um economista do século XIX. Nasceu em 1806 e faleceu em 1873. Teve um papel importante na economia política clássica, é um dos principais cardeais, digamos assim, dessa escola do pensamento. E, sem dúvida, após Davi Ricardo, que nós vimos na última videoaula, é o economista clássico, o economista britânico mais influente. Ele é mais novo do que Ricardo, é de outra geração. Mais de 30 anos separam o nascimento de ambos, tá certo? Mill foi o jovem economista mais bem-sucedido a dar prosseguimento à economia clássica, à tradição de Adam Smith, Davi Ricardo. Graças ao esforço intelectual de Mill, ele conseguiu manter o prestígio da escola, no momento em que a credibilidade do pensamento clássico estava sendo posta em questão. Ele resgatou essa escola de pensamento, tá? A principal linha de investigação econômica do século XIX, principalmente na Inglaterra. Portanto, conseguiu manter o prestígio da escola e ampliou até o raio de alcance, dos temas tratados por essa tradição, por esse programa de pesquisa clássico. Tá? Não se limitou, portanto, a discorrer sobre os temas tradicionais dessa escola. Tá? Ofereceu reflexões e pensamentos sobre diversas questões ligadas à vida em sociedade. Então, de certa forma, pode-se atribuir a Stuart Mill a ampliação do escopo das reflexões dos economistas clássicos. Ele era, como disse, filho de James Mill, também um notável economista, um grande economista, amigo de Davi Ricardo. James Mill era amigo de Davi Ricardo. Davi Ricardo que foi, inclusive, professor do jovem Mill. Tá? E, de fato, o filho seguiu o rastro do pai, tá certo? Sem dúvida, ele sofreu influências do pai na própria formulação de suas ideias econômicas e, no entanto, ele, em algum ponto, se afastou dessa tradição e formulou um conjunto de ideias que, além de brilhantes, eram de fato originais. Tá? Era da lavra do próprio filho, do Mill, tá? Fruto da sua experiência, da sua reflexão, ideias, portanto, muito peculiares. Vejamos algo da trajetória intelectual de Mill e da vida dele. Desde a infância, Mill beneficiou-se de uma educação exemplar. Ele é fruto de um cuidadoso projeto pedagógico, incentivado pelo próprio pai, que se inspirou nas doutrinas educacionais de Helvetius e de Jeremy Bentham, um grande filósofo utilitarista. Quando criança, Mill foi afastado do convívio das demais crianças da idade dele. O pai de Mill considerava esse contato com as outras crianças contagioso, tá? Afastado dos coleguinhas, Mill foi submetido a um rigoroso programa de aulas particulares e acompanhamento pessoal. De início, o professor foi o próprio pai, que ensinou ao filho grego e aritmética. Dizem que Mill tinha um domínio razoável, tá? Um domínio, pelo menos a nível fundamental, do grego e da aritmética, com apenas 3 anos de idade. Pelo menos é o que reza a lenda. Além disso, ele teve uma sólida formação na infância em história, filosofia clássica, Platão, Aristóteles, etc. Em poesia, os grandes poemas clássicos, medievais e os grandes poemas de poetas britânicos. Estudou álgebra, se dedicou também à geometria. Tá? Tudo isso antes dos 12 anos de idade. Então, ele já tinha um nível de cultura notável, tá certo? Muito acima do que normalmente as pessoas da idade dele possuem, aos 12 anos de idade.
A partir de então, já entrando na adolescência, o aprendizado concentra-se em lógica silogística, né, em linguagem lógica formal, e inicia, nessa tenra idade, os estudos de economia política, tendo Davi Ricardo seu professor particular. Na verdade, além de Ricardo, outro amigo de James Mill atuou como tutor do jovem Mill, que foi o Austin, professor de Direito. Até os 20 anos de idade, o jovem Mill manteve-se inteiramente imerso, né, nesse programa de estudos em economia política clássica, em que lhe foi ensinado a visão, digamos, tradicional, né, dos economistas clássicos e a doutrina ética em filosofia moral do utilitarismo, do chamado utilitarismo de Jeremy Bentham. Depois, a vida dele conheceu um período mais conturbado, no qual as crenças e os valores passados seriam revistos e parcialmente alterados, sob a influência de outras correntes de pensamento e de outras preocupações. Mill sofreu a influência dos poetas românticos, especialmente S.T. Coleridge, William Wordsworth, Charles Dickens, o grande escritor, John Ruskin, e, por fim, Thomas Carlyle, que cunhou para a economia política a expressão dismal science, ou ciência lúgubre, associado, por exemplo, àquelas previsões pessimistas de Ricardo, né, que falava na queda da taxa de lucro e na perda do dinamismo econômico. Também teve influências do famoso filósofo francês Auguste Comte e o seu positivismo. Ele não foi um positivista, mas trocou muita correspondência, muitas cartas com Auguste Comte e admirava o pensador francês. Portanto, podemos caracterizar assim a carreira de Mill. Ele era basicamente um economista com formação na escola clássica e em filosofia moral, orientado na direção do chamado utilitarismo de Jeremy Bentham. Tá? E aí, a partir de um momento, ele passou por uma crise intelectual, digamos assim, uma crise existencial até, e aí ele se aproximou de outras correntes, como os poetas românticos. Com o falecimento do pai, James, o filho Mill resolveu se manter na carreira do serviço público, que ele havia iniciado alguns anos antes. Tá? Então, ele seguiu o exemplo do pai, né, em, digamos, se orientar para a carreira pública. Tá? Como pai, o jovem Mill atuou na Companhia das Índias Ocidentais. Devido ao seu talento e dedicação, ele acabou sendo promovido ao posto de encarregado. Tá? Ele era o encarregado nas relações com a Índia. Dizem que, atuando nessa função, ele adquiriu grande experiência em gestão pública. Ao lado da atividade do funcionarismo, como burocrata do Império Britânico, Mill manteve-se em intensa atividade intelectual. Ele tinha um emprego regular, é verdade, e podia se dedicar a atividades intelectuais. Dentre elas, a organização de uma revista, de um periódico, voltado à discussão de reformas radicais da sociedade. Então, o Mill tinha fortes preocupações sociais, ele achava que seria possível melhorar a sociedade, tá? E ele acreditava ser possuidor de boas ideias, né, que poderiam ajudar a sociedade, e ele tratou de trabalhar nessas ideias e de divulgá-las. Durante todo esse período, manteve-se intensa atividade intelectual, além das questões de economia, além das questões ligadas à formação clássica, né, em filosofia, ele se dedicou também à matemática e à lógica, especialmente à lógica formal. Tá? E ele é um dos principais lógicos, tá, filósofos ligados à lógica filosófica, é um dos principais autores de lógica filosófica do século XIX. Tá? Dizem que o programa de pesquisa dele em lógica procurou conciliar a lógica indutiva, tá? É a lógica que permite fazer inferências a partir da observação, né? Que autoriza processos indutivos, com a experimentação sistemática, tá certo? Procurando aplicar essas conclusões da lógica indutiva no estudo de economia política. Em lógica, ele publicou um importante trabalho no ano de 1843, intitulado Sistema de Lógica. Em economia, a principal contribuição dele, sem dúvida, são os seus Princípios de Economia Política, obra publicada em 1848, portanto, 5 anos depois do Sistema de Lógica. Aqui está a capa do Système de Logique Déductive et Inductive, na versão francesa, né?
na tradução francesa. Tá? E ali está o nome dele, John Stuart Mill. Tá? Uma editora de Paris que publicou a versão francesa do famoso Sistema de Lógica de Mill. Falemos algo mais da vida pessoal desse autor. Uma personagem importante na vida dele foi a esposa. Dizem que a esposa dele, a Harry Taylor, exerceu uma influência marcante na trajetória intelectual do Mill. Por décadas, Mill manteve um sentimento platônico por esta mulher. Na época, ela era casada. Tá? Ele manteve esse amor secreto, portanto, platônico. Tá certo? Depois, a Harry Taylor se tornou viúva e então contraiu um novo matrimônio agora com Mill. Tá? Em 1861, Mill, portanto, estava casado com a viúva e permaneceu com ela pelo resto da vida. Aqui está uma foto de Mill ao lado de sua querida esposa, Harry Taylor, uma foto de perfil num quadro, tá certo? Eu acho que aí é uma pintura mais do que um retrato, né? Uma pintura estilizada, né, da mulher do Mill, né? Uma bela mulher. Aí estão os dois. Esta senhora, Harry, intensificou no John Stuart Mill o interesse pela bandeira do feminismo e também pelas causas humanitárias. Inclusive, Mill escreveu alguns livros importantes sobre liberdade e democracia, sobre essas causas libertárias. Dentre esses livros, eu cito aqui o Ensaio sobre a Liberdade e a outra obra intitulada Sujeição das Mulheres. Tá? Há outros livros também voltados a essa causa social, né? Falando em libertação, em liberdade e avanços sociais. Tá? E, de fato, ele dedicou os últimos anos de sua vida a militar em prol dessas causas sociais. A título de exemplo, ele defendeu o voto feminino. Em 1865, ingressou na vida política, na política parlamentar, atuando no parlamento britânico. E dessa atuação, né, desse mandato político, ele se dedicou a promover algumas das medidas sociais que ele defendera em seus livros. Aqui está a capa de duas obras de Mill dedicadas à causa social, né? O Suffrage for Women, né, que eu citei agora há pouco, tá? Dedicada à questão feminina, tá certo? A participação das mulheres na sociedade, e o livro chamado An Essay on Liberty, um livro da causa libertária de John Stuart Mill. Vejamos outras áreas de interesse deste pensador. Ele não se destacou apenas como economista, como estamos vendo. Seus escritos cobrem diversas áreas ligadas ao pensamento político e social. Por exemplo, a relação entre psicologia e etologia. A etologia é o estudo da formação do caráter individual e grupal, uma ciência que não existe mais, mas que na época estava na moda. Também investiga o papel da sociologia e o lugar ocupado pela análise econômica, tá? A relação entre economia e sociologia, tudo isso são temas recorrentes nas reflexões de Mill. Ele também se destaca no estudo de filosofia moral, faz uma revisão do utilitarismo ético de Bentham. Ele não é um filósofo utilitarista, em estrito senso. Tá? O utilitarismo que olha o valor moral da ação pelas consequências da ação, se produz o máximo de felicidade ao maior número de pessoas, que é a perspectiva consequencialista, que olha o efeito da ação. Na verdade, a perspectiva do Mill não era exatamente essa. Ele faz uma revisão do utilitarismo ético. Tá? Discute alguns conceitos com implicações de filosofia moral, como o conceito de liberdade e a ideia de representatividade no sistema democrático em que os eleitores escolhem os seus representantes. Quero dedicar o restante desta videoaula ao tema de metodologia da economia, em que Mill se tornou uma febre entre os economistas, a principal referência no século XX em metodologia da economia, sem dúvida, é John Stuart Mill, e sobre essa metodologia que vamos falar. Vamos entrar no debate metodológico da economia nessa época. Então vamos lá? Então esse é o novo bloco que inauguramos nesta aula, metodologia da economia em John Stuart Mill. Bom, Mill achava muito importante a orientação metodológica adequada na investigação econômica. Nesse sentido, ele se preocupou em estabelecer explicitamente, claramente, sua visão metodológica, ao contrário, por exemplo, de Davi Ricardo, né, que tinha aquele método abstrato que nós já comentamos, mas o Ricardo não discorreu sobre o método, tratou de aplicá-lo, na verdade. Né?
Voltando às origens dessa tradição, lá em Adam Smith. Muito bem, o Smith, que foi visto numa videoaula anterior, e discutimos numa dessas videoaulas, né, a visão de filosofia da ciência de Smith, principalmente expressa na sua História da Astronomia. Tá? Olhando a principal obra de economia de Smith, uma investigação sobre a causa e a natureza da riqueza das nações, nota-se no estilo de Smith uma combinação do método dedutivo de estática comparativa, tá? Com diversas ilustrações, com diversas observações de natureza empírica. Podemos dizer que os 2 primeiros livros da obra, da Riqueza das Nações, os livros 1 e 2, são mais teóricos. Tá? Ali se vê o método abstrato, né, o aspecto abstrato, né, da análise de Smith. E os demais 3 livros que compõem a obra, ali se vê o predomínio do método, vamos chamar assim, de histórico-indutivo, e não o método dedutivo. Mas, na verdade, em todos os livros que compõem a obra, Smith faz essa combinação entre dedução e indução. Tá? Embora, sem dúvida, os 2 primeiros livros sejam mais dedutivos, tá? E do livro 3 ao livro 5 se verifica a presença, a maior presença, tá certo, do método histórico-dedutivo, histórico-indutivo de análise econômica. Portanto, Mill tem as 2 coisas. Né? Vimos, né, na parte de Mill, na videoaula correspondente, em que Mill analisa o desenvolvimento da ciência numa perspectiva subjetivista. Tá? Ele toma como modelo a mecânica newtoniana, o método de Newton. Tá? Ele, como bom newtoniano, sabe que essa ciência ela não consegue descrever a realidade, quer dizer, a verdade, ela não identifica a verdade. Tá? E nessa perspectiva subjetivista, né, de Mill e de Newton, de Smith e de Newton, as teorias são vistas como máquinas imaginárias. Tá? A teoria é avaliada na perspectiva do efeito que ela produz na imaginação, no efeito mental da teoria. Tá? Ok? E em relação aos demais economistas da tradição clássica, em que medida ele segue a orientação metodológica do pai fundador dessa tradição, que é o Adam Smith? Vejamos, então, como que se desenvolveu o debate metodológico entre os economistas clássicos. Eles seguiram Mill? Em que aspecto eles se afastam de Jones? Em que aspecto eles se afastam de Adam Smith? Vejamos, então. Recuando, então, uma geração, aparece a figura proeminente de Davi Ricardo. Qual é o método de Davi Ricardo? Nós já vimos. Né? Ele é muito analítico. É um método bastante abstrato. Né? Não há um empirismo em Ricardo. De fato, Ricardo era contra um empirismo cru, simplesmente se limitar a descrever dados. Ricardo sempre enfatizou, os fatos não falam por si mesmos, é necessário uma construção teórica. Podemos caracterizar o método ricardiano como sendo um hipotético dedutivo. Ricardo, de fato, aplica modelos altamente abstratos diretamente na análise de um mundo real complexo. Quando ele atuava no parlamento britânico, ele dizia que as conclusões teóricas do modelo dele eram tão certas quanto os princípios da gravitação de Newton, tão certo quanto as conclusões teóricas da física. Mas quando Ricardo dialogava com Malthus, ele era mais modesto, né? Dizendo que o seu modelo trata apenas de casos fortes, casos estilizados, imaginários, que procuram identificar a operação de certos princípios. Tá? Então, no diálogo entre Ricardo e o colega dele, Malthus, a gente vê que Ricardo não acreditava que a teoria estivesse oferecendo, tá certo? Uma reconstituição perfeita da realidade, mas simplesmente era um método aproximado, tá certo? De tentar tratar da realidade. Né? Embora, por outro lado, tá certo? Na atuação com seus colegas no parlamento, Ricardo tratava de dizer que não, que as suas conclusões eram verdadeiras e, de certa forma, incontestáveis, que deveriam ser levadas muito a sério pelos parlamentares. Então, Ricardo, ele, de fato, né, ele desenvolve um método, um tipo de análise, né, orientada por um método, né, um tipo de análise altamente abstrata, e muitas vezes ele procurava aplicar as conclusões dessa análise a exemplos práticos, sem levar em conta o distanciamento entre as hipóteses estilizadas do modelo e os elementos que atuam na própria realidade. Então, Ricardo
praticava um certo abuso, tá? Empregando modelos abstratos diretamente na análise de uma realidade concreta, sem levar em conta que o modelo trabalhava com hipóteses muito estilizadas, né? Que eram hipóteses imaginárias. O Joseph Schumpeter, né, cunhou a expressão vício ricardiano, né, para mostrar essa limitação, né, do método de Ricardo, tá? E aplicava, né, conclusões, né, obtidas por modelos altamente abstratos, né, à realidade concreta. É o chamado vício ricardiano, né, essa imprudência, essa tentativa precipitada de aplicar um modelo altamente abstrato na realidade complexa. E, de fato, Ricardo cometia esse vício. Vejamos as diferenças metodológicas entre Ricardo e o colega dele, o Malthus. Ricardo abdica do elemento histórico, né, a parte mais experimental, observacional, tá, a análise das instituições na sociedade. Ele não se preocupa em descrever o conjunto de regras, de normas, de instituições que predominam numa sociedade específica. O que ele oferece é um método mais abstrato, com conclusões pretensamente de aplicações universais, acreditando que as suas previsões, tá certo, seriam tendências históricas incondicionais, que elas acabariam predominando, tá, que estariam apontando as forças predominantes do processo histórico-econômico, e que as previsões mais cedo ou mais tarde seriam verificadas. Por exemplo, o custo crescente do cereal, a queda dos salários ao nível de subsistência, isso ocorreria mais cedo ou mais tarde, porque eram leis de tendências identificadas pela análise econômica. O colega dele, o Malthus, era atraído por um método mais indutivo do que dedutivo. Então, o Malthus tinha esse aspecto de Adam Smith, né, de aplicação do conhecimento econômico, né? Então, se afastando de um enfoque puramente abstrato, tal como em Ricardo, Malthus resgata o aspecto indutivo do método de Smith, e Smith tem as duas coisas. Malthus, portanto, prioriza a construção de teorias mais empíricas, tá, que se preocupa com fatores de curto prazo, não apenas de longo prazo. Tá? Ele não está preocupado apenas em identificar as tendências do processo econômico, mas de explicar também o que ocorre no curto prazo. Antes de entrar na perspectiva metodológica do próprio Mill, né, depois de passarmos rapidamente para o Malthus e Ricardo, vejamos outros grandes economistas que destacaram na investigação metodológica em filosofia da economia no século XIX. Um deles é o economista clássico, também clássico, o Nassau Sênior. De fato, né, 50 anos após a publicação de A Riqueza das Nações do Smith, este economista clássico promove a primeira discussão sistemática dos problemas da metodologia econômica no século XIX, em seu importante ensaio intitulado Leitura Introdutória em Economia Política, que foi lançado em 1827. Mill trabalhou em questões metodológicas por muitos anos na vida. Em 1836, portanto, 9 anos depois, ele publica uma versão aprofundada, tá certo, da leitura introdutória em economia política, nesta obra intitulada Uma Visão da Ciência da Economia Política. Então, Mill ele se consolida como uma autoridade no tema da metodologia da economia. Tá? Torna-se uma autoridade no século XIX. E o Mill, né, na trilha de Sênior, também vai se destacar como grande autoridade em metodologia da economia. Nesse sentido, a principal obra dele foi publicada em 1836 e se intitula Sobre a definição da economia política e do método de investigação que lhe é próprio. Com esse ensaio, na verdade um ensaio, né, um paper e não um livro, né, com esse ensaio, Mill adquire a reputação de grande comentador de questões metodológicas em economia. Na verdade, é mais um livro do que um paper, né? Porque ele realmente é um ensaio volumoso. 10 anos depois, o Mill dá uma importante contribuição à filosofia da ciência, mas aí tratando mais especificamente de lógica indutiva, no seu livro chamado Sistema de Lógica, é um dos principais tratados de lógica publicados no século XIX e que também tem relação com questões de método da ciência. O que podemos identificar em comum entre todos esses metodólogos da economia, né, dentre os economistas clássicos?
Qual é a perspectiva metodológica que predominou entre os economistas britânicos nessa época? Podemos resumi-la da seguinte maneira. Eles acreditavam que as premissas teóricas empregadas pelos economistas são derivadas da introspecção ou da observação casual e não da observação sistemática dos fenômenos. Observação sistemática é o experimento de laboratório, né? Desenvolver um aparato observacional para enquadrar a realidade, né? E trabalhar sistematicamente na observação dessa realidade. Observação causal é aquilo que o próprio agente econômico que atua, né, no ambiente econômico, no dia a dia da vida, observa, né, e acumula, né, de observações dos fatos cotidianos da economia. Introspecção é o uso da mente, tá certo? O uso da mente, né, o uso psicológico da mente, né, na identificação, tá, das premissas do raciocínio econômico. Tá? Então, tudo isso é importante, né? Introspecção, observação casual. Então, a economia, diferente de outras ciências, por exemplo, as ciências naturais, ela não parte apenas da observação sistemática dos fatos, mas ela conta também com a introspecção e com a observação causal. Nesse sentido, as premissas obtidas pela análise econômica, elas são verdadeiras de modo a priori, ou seja, a certeza dessas teorias, a certeza que podemos ter dessas teorias é conhecida antes da experiência. Da experiência no sentido do experimento sistemático, né? Ela se vale da experiência no sentido muito amplo, né, da observação causal, relacionado com a introspecção. Então, a introspecção e a observação causal é capaz de chegar a premissas do raciocínio econômico que podemos ter plena certeza da veracidade delas. Então, elas são tidas como verdadeiras de modo a priori. Tá? A partir dessas premissas certas, verdadeiras, a teoria se desenvolve como um processo puramente dedutivo, tá? Que procura identificar todas as implicações lógicas das premissas aceitas. Se as premissas são verdadeiras, a lógica corretamente aplicada, as consequências também são verdadeiras. Tá? Então, nesse processo, né, por meio desse método, o Mill acredita que os economistas sempre identificam, tá certo? Os efeitos esperados do processo econômico. Tá? Se eles não forem efetivamente observados, é porque atuou, além das causas consideradas na análise econômica, certas causas secundárias, chamadas de causas perturbadoras, que podem desviar o fato observado daquilo que se esperava teoricamente deles, das ocorrências esperadas teoricamente. Tá? Esse descompasso, esse descolamento entre aquilo, digamos, aguardado, né, em função da análise teórica e aquilo efetivamente, e o que é efetivamente observado, então essa discrepância se deve ao fato de que na teoria não se consegue identificar todas as causas, em especial há as causas perturbadoras que podem afastar o fenômeno do curso esperado dele. A experiência, portanto, tem um papel secundário, né? Ela serve principalmente na determinação da aplicabilidade do raciocínio econômico. Ela não determina por si só a validade da teoria. Quer dizer, a base da teoria não é o experimento controlado, o experimento específico, mas é a introspecção e a observação causal. Nesse ponto, vamos formular a questão da aula. É o seguinte: no que consiste a metodologia a priorística? Qual o papel da confrontação com os fatos para essa metodologia? No que consiste o chamado vício ricardiano? Muito bem, então temos um sistema, né, uma visão metodológica, cujos principais autores são Nassau Seno e principalmente John Stuart Mill, que a gente pode chamar de metodologia a priorista. Tá? Então, o apriorismo acabou predominando entre os economistas britânicos como sendo o método correto da análise econômica, tá? O método que determina como que se deve proceder na investigação em economia. Tá? E, de fato, esses esclarecimentos foram muito úteis ao desenvolvimento da ciência econômica e deram uma certa tranquilidade aos economistas, né? Principalmente no período de intensa controvérsia em torno das ideias dos economistas. Após a morte de Ricardo, em 1823, verifica-se um vigoroso debate intelectual sobre a aplicabilidade e a validade do sistema criado por Ricardo. Parecia, inclusive, que alguns fatos empíricos não estavam, digamos, verificando, tá certo? Certas tendências esperadas no modelo de Ricardo. O pai do Mill, James Mill, participou de controvérsias metodológicas, procurando resgatar a ciência econômica, defender a ciência econômica dos críticos.
Outro autor que também se envolveu nessa controvérsia, nesse debate, foi o John McCulloch, que é essa foto que aparece no canto inferior direito, tá certo? Mas, de fato, eram autores, do ponto de vista da discussão metodológica, eram autores secundários, né? E os principais nomes, de fato, se devem, né, estão associados às figuras de Nassau Sênior e John Stuart Mill. O método de Mill, como já antecipamos, é um método a priorístico. Tá? Então, é a crença, né, de que a validade da teoria econômica pode ser assegurada de uma maneira a priorística. Tá? Então, é o grupo dos a prioristas. Tá? Então, os princípios da economia política podem ser assegurados como verdadeiros de uma maneira a priori, antes da observação específica. E, de outro lado, havia os que defendiam o método não a priori, mas a posteriori, né, que achavam que a construção da teoria, da explicação, deveria partir dos fatos, que os fatos jogariam um papel decisivo desde o começo. Tá? Mas acabou vencendo a tendência, a perspectiva a priorista. Tá? A metodologia a priori de Sênior, Mill e de outros autores. Sênior foi o primeiro que propôs a separação entre ciência positiva e arte normativa. Então, a economia deveria ser vista nessa dupla perspectiva. Do outro lado, é uma ciência positiva que descreve o que é a própria realidade em si, de uma maneira bastante objetiva, e a arte normativa que envolve julgamentos de valor. Tá? Então, separa a economia esses dois campos, o positivo e o normativo. Sênior escreve que a economia repousa em poucas proposições gerais, bem familiares, e as conclusões decorrentes dessas proposições seriam verdadeiras a priori, e cuja observação poderia não ser inteiramente verificada apenas pela ação de causas perturbadoras. 1000 anos depois de Sênior, retoma a discussão dessas mesmas questões. Parece que Mill era mais cuidadoso e penetrante que Sênior, né? E na sua exposição metodológica ele dava mais ênfase à verificação das conclusões teóricas do que o Sênior, que tinha uma confiança maior na veracidade das conclusões, que acabava levando a negligenciar a observação se de fato as conclusões teóricas são verificadas na realidade. O Mill não negligenciou esse aspecto, enfatizou a importância da verificabilidade, da constatação, tá? Da conclusão teórica, né, em contraste com a realidade. Nesse ensaio de 1836, de John Stuart Mill, já comentado, Mill começa separando a ciência, como fez Sênior anos antes. Então ele faz a separação da economia, na arte da economia política e na ciência da economia política. Então tem a ciência e tem a arte, tá? Em linha com uma perspectiva já oferecida por Sênior. O que é a ciência da economia? Uma coleção de verdades materiais, verdades substanciais. O que é a arte da economia? Um conjunto de regras normativas. Então, teria esses dois aspectos na investigação econômica. Ao formular os fundamentos da ciência econômica, Stuart Mill afirma que nesse domínio do conhecimento, nessa ciência, se verificam princípios primeiros, tá? Os arqués, né? Princípios da explicação, arcai, tá certo? Plural de arqué. Princípios esses que são evidentes e verdadeiros em si mesmo, tá? E dos quais se tiram inferências que a experiência singular pode até contrariar. Por que a experiência singular pode contrariar? Porque podem atuar as tais causas perturbadoras. Mas a teoria seguramente ela identifica as tendências principais, tá? As leis de tendência, quer dizer, o que vai ocorrer no longo prazo quando as causas perturbadoras deixarem de atuar e prevalecerem apenas as causas principais. Tá? Então, o Mill diz o seguinte, olha, essa ciência a priori que identifica as leis de tendência de longo prazo, essa é a verdadeira economia política científica. Tá? Ao lado dela tem diversas outras considerações, outras perspectivas de análise que podem ser feitas, mas não numa perspectiva rigorosamente científica, mas no campo da filosofia moral, da economia normativa. Mill procura mostrar em economia, segundo suas próprias palavras, a natureza do processo pelo qual suas investigações devem ser conduzidas e suas verdades devem ser alcançadas. Ele diz que em economia se verifica proposições normativas e proposições positivas. A ciência em si descobre as leis que regem os fenômenos e o faz de modo independente de quaisquer finalidades ou utilidades. A ciência simplesmente lida com fatos
e produz e oferece à comunidade uma coleção de verdades. Ela estabelece o que é. Tem esse aspecto positivo da ciência. O aspecto normativo, ou seja, a arte da economia, negocia com preceitos ou regras, estabelece não o que é, mas o que deve ser. De maneira análoga à Sênior, o Mill classifica a matéria da economia como ciência mental, preocupada com motivos humanos e modos de conduta na vida econômica. Tá? Ele diz que a economia é muito próxima da filosofia moral, da psicologia. A economia é um exemplo de ciência mental, tá? Que explica as motivações que atuam como causas dos fenômenos. Mill introduz na análise dele a hipótese do homo economicus. Ele defende que os economistas devem explicar o comportamento e as consequências desse comportamento na formação das variáveis econômicas de uma espécie em particular, que é o Homo economicus. Não é o Homo sapiens com todas as suas riquezas de impulsos, de determinações. É um tipo estilizado, é o Homo economicus. Tá? É um conceito abstrato. Seria um ser ideal que existe quando se abstrai dele outras paixões e motivos humanos, exceto o desejo de riqueza e aversão ao trabalho. Então, o Homo economicus é o homem ou mulher, Homo sapiens, mulher sapiens, é o homo, tá certo? A espécie, movida, não o Homo sapiens, mas seria um homem estilizado, movido apenas pelo desejo de riqueza e aversão ao trabalho. Tá? É claro que o homem real é muito mais complexo. Ninguém se move apenas pelo desejo de riqueza para evitando o trabalho árduo. Há diversas outras motivações ou impulsos que movem a atuação dos homens na complexa vida real. Tá? Há outros impulsos, não apenas o impulso puramente econômico. Mas o que o Mill está dizendo é que, para efeito da análise econômica, os investigadores devem se concentrar nos impulsos de natureza econômica, a busca por riqueza com menor esforço. Como vimos, ele caracteriza a economia como uma ciência moral ou psicológica que estuda uma causa isolada, tá? Procura isolar a causa principal, e por meio dela descrever e controlar os efeitos dessa causa. As conclusões do raciocínio, da investigação da economia política seriam aplicáveis e funcionariam, descreveriam exatamente os fatos, e de uma maneira mais precisa, quanto mais atuarem essas causas principais que foram isoladas. Então, quando impera a causa isolada, o fenômeno se comporta exatamente conforme antecipado pela teoria. A economia é uma ciência moral ou psicológica. Por quê? Ela é assim por tratar do comportamento humano em sociedade, orientado pela obtenção de riqueza, entendido como coisas úteis produzidas pelo trabalho. Tá? Descreve o comportamento do homem em sociedade, movido pela busca de riqueza. Os homens são guiados por motivações pecuniárias, pela motivação do dinheiro, e predomina neles uma única lei de conduta, a busca de riqueza. Novamente, os homens não são exatamente assim, mas é dessa forma que o economista se orienta em busca de uma explicação econômica, de uma perspectiva econômica, científica e econômica dos fatos. Os economistas trabalham com duas abstrações. Tá? Ele imagina que a conduta humana seja orientada, pela busca da renda monetária, a busca da riqueza, entendida como acumulação de dinheiro, e também a abstração de que os homens teriam uma paixão irracional pela reprodução da espécie, que é a hipótese consagrada no século XIX, que foi disseminada pela teoria da população do Malthus, é a ideia, a preocupação do reverendo Malthus, de que os homens não sabem fazer o planejamento familiar, não sabem controlar o seu ímpeto de reprodução. Eles possuem uma paixão irracional pela reprodução da espécie. Tá? Uma premissa utilizada na teoria da população de Malthus. Tá? Então, tem esses dois impulsos. O homem é um ser, é o Homo economicus e é esse Homo malthusiano. Então, é um ser que se orienta pela busca da riqueza monetária e é um ser também que é movido por uma paixão irracional e irrefreada de reproduzir a espécie. Tá? São esses dois impulsos básicos que são tomados como abstrações na análise econômica. Quer dizer, o economista trabalha apenas o homem
que maximiza a riqueza, digamos assim, né, que busca a riqueza, que busca a reprodução da espécie. Qual a natureza do conhecimento na esfera da economia, da ciência econômica? Investiga Mill esse aspecto, né? Para Mill, o economista não parte do singular para o geral, ele não faz experimentos particulares para tirar conclusões gerais, não emprega, portanto, o método a posteriori. Pelo contrário, ele raciocina sobre hipóteses assumidas. Ele utiliza, desde o ponto de partida da investigação, as introspecções. Então, a introspecção é a base da observação. Quer dizer, antes de observar o comportamento econômico do semelhante, o investigador econômico faz algumas introspecções. Portanto, no seu método, a investigação econômica combina indução com raciocínio. É o que Mill chama de método a priori. Nessa metodologia, as hipóteses básicas não são derivadas de observações específicas de eventos concretos, mas originam-se de premissas psicológicas, onde se desconsideram os aspectos não econômicos do comportamento humano. De onde provêm esses princípios da explicação econômica? Para Mill, eles não provêm da indução completa, né, do experimento controlado. Ele vem, pelo contrário, de algo mais complexo, que é a própria capacidade abstrativa da mente e o poder de transposição mental, né, que é o tal do experimento casual, quer dizer, a possibilidade do investigador se imaginar como agente econômico e se transportar para o papel do agente econômico, imaginar como que ele responderia, né, àquela situação. É o poder de transposição mental. Né? O investigador econômico se vendo como agente econômico. Então, isso é importante na construção da teoria científica. Esse é um método abstrato dedutivo, né, em que opera uma lógica da indução, baseada na certeza subjetiva que garante a objetividade do conhecimento. Então, essa lógica da indução não é indução de experimentos particulares, não é a observação de alguns casos em laboratório para generalizar, é a indução com base nas observações casuais, tá? É a indução que confere uma certeza subjetiva, e isso garante a objetividade e a veracidade do conhecimento. Tá? O homem é dotado, né, do acúmulo, né, de eventos, né, de experiências particulares, né, que são as vivências que ele tem ao longo da vida, tá? E também, dada a capacidade de transposição mental, né, de observação psicológica, digamos assim, né, o investigador científico é capaz de chegar às premissas verdadeiras da análise econômica. Mill estabelece uma separação, uma clivagem, uma demarcação metodológica entre ciência natural e ciência social. Tá? E ele enfatiza que na economia e nas ciências sociais em geral, há uma fonte de saber adicional, tá, associado a esse processo psicológico, transposição mental, observação casual, que a gente pode chamar de compreensão empática. Okay? Então ele diz que, por meio da compreensão empática, os economistas e os pensadores sociais chegam às leis da mente, que são diferentes das leis da matéria. As leis da matéria, estudadas pelos físicos, pelos químicos, pelos cientistas naturais, das chamadas ciências exatas, né, dizem respeito ao objeto sobre o qual se age. Né? Apenas podem ser aprendidas, compreendidas pela observação empírica. Já as leis da mente, de que trata o economista, refere-se às propriedades do agente, algo que não é diretamente observado. Tá? Como se chega a essas leis da mente se elas não são observadas no próprio agente? Por esse processo de compreensão empática. Tá? Pela possibilidade de se estabelecer uma identidade do sujeito cognoscitivo, do sujeito investigador, do cientista, com o objeto de análise, que é um outro indivíduo. Tá? Essa capacidade de aprender o objeto, que é uma outra pessoa, tá certo? A própria pessoa é um objeto, a pessoa num lado está como investigador, no outro lado aparece como objeto. Então, a capacidade de aprender esse objeto pelos recursos da introspecção ou da compreensão empática confere um status particular para as ciências sociais e para a economia em particular. Portanto, não apenas a conduta do agente, mas também todo o mundo interior do agente estaria ao alcance da observação científica nas ciências sociais. Pela aplicação, né, desse processo de transposição da vida psíquica entre o observador e o observado. As leis da economia seriam originadas por introspecção e empatia. Como tal, são verdadeiras, embora nem sempre aplicáveis. De fato, elas não consideram todas as motivações humanas e
devido a isso, né, as conclusões da ciência econômica, elas são verdadeiras apenas a priori, ou seja, são verdadeiras na ausência de causas perturbadoras. De fato, a única incerteza da economia política, a única incerteza das teorias econômicas são essas causas perturbadoras. Mas mesmo as causas perturbadoras podem ser estudadas teoricamente, porque mesmo elas têm as suas leis próprias. E com base no estudo dessas leis, é possível aprender a natureza delas, tá? E com isso estimar a intensidade do distúrbio, tá? E como que a trajetória da variável, né? Como o fenômeno em si se desloca do caso observado apenas pela análise da causa principal. Tá? Então, também pode-se estudar as causas perturbadoras, se identificar a natureza, a intensidade do distúrbio produzido pela causa perturbadora e refinar a previsão, né, de qual seria a trajetória da variável, o comportamento do fenômeno. Tá? Então, se soma ao efeito da causa principal o efeito decorrente da causa perturbadora. E com isso se chega a uma explicação um pouco mais refinada e mais precisa. Agora, é possível que outras causas perturbadoras de segunda ordem também atuem, né? Então, o investigador econômico procura incorporar no seu modelo o máximo de causas. Agora, ele não consegue, há uma limitação prática de se incorporar todas as causas. Portanto, as previsões dos economistas, as previsões da análise econômica, nunca são verificadas perfeitamente na realidade complexa. E nesse sentido, o método a posteriori teria um papel complementar, né? O método a posteriori poderia, a partir da observação, né, do fenômeno concreto, identificar as causas perturbadoras e verificar se as leis que a ciência prescreve, né, no estágio em que ela alcançou, são aplicáveis a determinada situação concreta. A contradição entre a teoria e os eventos reais permite ao investigador econômico ver em que lugar atuam as causas perturbadoras, em que condições atuam as causas perturbadoras identificadas, e em que situações a cláusula de ceteris paribus fora violada na prática e se deveria levar em conta as variáveis que não foram incorporadas no modelo ou as causas perturbadoras. Nesse sentido, o método posteriori teria um papel auxiliar, né? Ele serviria para verificar se as verdades previstas na teoria de fato são observadas, tá? Não serve para identificar essas verdades teóricas, né? Serve simplesmente para dizer se em determinado fenômeno de fato predominou as causas principais tratadas na teoria. De qualquer maneira, a falha na verificação não é refutação, no sentido de Karl Popper, né? Não significa que a teoria foi descartada ou refutada. Apenas mostra que a sentença original, utilizada pelo investigador, não foi suficiente. Tá? O que se imaginava ser a exceção de um princípio é um princípio distinto, que pode ter uma ordem de importância que compete com o princípio principal identificado pela teoria. E o fenômeno observado, de qualquer maneira, é resultante de uma somatória dessas forças, cada qual comandada por um princípio próprio. Os princípios, eles são certos, as conclusões são incertas. Okay? Simplesmente porque não se consegue identificar todos os princípios que operam. Tá? Em economia, como dissemos, Mill identifica apenas o homem que busca a riqueza, o homem econômico. Portanto, ele vai descrever ações que decorrem desse princípio. As leis econômicas, elas expressam as tendências do homem econômico, né? As tendências associadas ao modelo que pressupõe o homem apenas um ser que busca a riqueza. Tá? Ela vai determinar o curso exato dos acontecimentos quando atua apenas o homem econômico, quando não há impedimentos ao homem econômico ou causas secundárias. De qualquer maneira, os princípios são sempre certos, né? As conclusões podem ser incertas, né? Nesse sentido que é uma metodologia a priori, né, que considera os princípios da explicação científica em economia sempre verdadeiros. Muito bem, então temos o Mill, né, como o pensador social, o filósofo, o lógico, o metodólogo da economia, e temos agora o Mill como economista, que deu uma contribuição importante no pensamento econômico, cuja principal obra, vimos, é o princípio de economia política. A questão que se coloca é, será que nos princípios de economia política Mill aplica o seu método? Qual a relação entre a teoria econômica substantiva, ou seja, a obra de economia de Mill, e sua visão metodológica? Né? Será que ele consegue manter uma unidade metodológica entre os ensaios metodológicos, entre o que ele discute que deva ser o método de investigação do economista e o seu próprio método, e o próprio método que ele emprega quando investiga o tema
da economia? Né? Essa é uma questão, se há unidade metodológica. Em geral, os metodólogos não conseguem, quando dão contribuições práticas, contribuições teóricas concretas, nos seus respectivos ramos da ciência, eles não conseguem ser totalmente coerentes. Tá? Nenhum deles consegue ser totalmente coerente. Por exemplo, o Keynes, né, o John Maynard Keynes, que também escreveu muito sobre metodologia, ele não foi totalmente coerente quando se observa o método empregado na teoria geral de Keynes em relação às reflexões filosóficas que o Keynes fez, por exemplo, na sua teoria, na sua tese de doutorado, Tratado sobre Probabilidade. Então, nem sempre se pode verificar uma perfeita unidade metodológica do autor. Tá? Mas, de qualquer maneira, a metodologia desenvolvida por Mill buscou fornecer sustentação teórica ao sistema teórico da economia política clássica, principalmente do Davi Ricardo, não dele mesmo, mas o de Ricardo. Tá? De certa forma, restaurando a economia clássica, restabelecendo a credibilidade dela, uma escola de pensamento que estava, de fato, abalada. Tá? Principalmente porque algumas previsões teóricas associadas ao modelo de Ricardo não estavam sendo verificadas. Aparentemente, elas teriam sido falsificadas pela evidência empírica disponível nas décadas de 1830 e 1840. Então, o esforço metodológico de Mill pode ser caracterizado como uma tentativa de salvar a tradição de Davi Ricardo. Mill vai dizer, nesse sentido, né, as implicações das premissas abstratas de Ricardo diziam que o preço dos cereais tenderia a crescer, ao mesmo tempo que o lucro do capital declinaria e os salários permaneceriam constantes no nível de subsistência, conforme a gente explorou na última videoaula, né, onde vimos também que a renda do proprietário das terras cresceria constantemente. Essas previsões, né, e isso Mill constatou também, essas previsões do modelo de Ricardo, elas não são positivas e testáveis, elas são apenas hipotéticas, é isso que o Mill está colocando. Tá? O Ricardo, diz Mill, ele está falando de leis de tendência, então ele está identificando as forças, né, que determinariam determinada configuração das variáveis econômicas, do processo econômico, no longo prazo. Portanto, o fracasso da teoria de Ricardo, fracasso entre aspas, né, o apontado fracasso em prever o que se verificou efetivamente na primeira metade do século XIX, de fato, houve essa discrepância, e Mill reconhece isso, né, nos seus princípios de economia, mas ele conseguiu salvar o sistema ricardiano, tá, utilizando de estratagemas imunizadores, digamos assim, alguma coisa que tornou o sistema ricardiano imune desses fatos empíricos, né? Exatamente com essa estratégia, né? Não é uma lei de curto prazo, é uma lei de tendência. Então, aguardemos mais que no longo prazo as forças apontadas por Ricardo, no seu modelo, irão, mais cedo ou mais tarde, prevalecer. Tá? Então, Mill fornece, com seu apriorismo, um estratagema imunizador, defende o sistema de Ricardo das críticas com base empírica. O que Mill lança é a questão, né? Qual o prazo requerido para que o modelo funcione? O modelo funciona no longo prazo, ou que o Mill apenas estende, né, esse prazo longo, tá certo? Para que os economistas, os críticos, não tomem conclusões precipitadas com relação à ciência econômica, à verdade da teoria econômica, com base nessas observações. O Mill vai dizer, olha, talvez umas poucas décadas não permitiriam falsificar as conclusões teóricas, porque a gente pode presumir que nesse período predominaram as causas perturbadoras que operam a curto prazo. E também pode dizer que a tendência ainda não se manifestou, porque sempre no curto prazo atuam fortemente as causas perturbadoras. A hipótese, né, da perspectiva metodológica é que essas causas se dissipem ao longo do tempo. Né? As causas perturbadoras é como se fossem equações diferenciais, aquelas perturbações que estão associadas à solução geral da homogênea, né? A tal da função complementar, que identifica aqueles distúrbios. Né? Mas quando você tem sequências convergentes, né, essas oscilações elas assumem amplitudes cada vez menores e tendem a se dissipar com o tempo, e aí a trajetória da variável caminha para a trajetória intertemporal, que muitas vezes ela é estacionária. Tá certo? Ou se não é estacionária, ela descreve uma trajetória bem definida, não oscilatória. Né? Então, no curto prazo, atuam as causas perturbadoras e tem essas oscilações, que afastam o observado da previsão teórica. É isso que o Mill está chamando a atenção. E com isso, tenta resgatar o sistema de Ricardo.
Portanto, Mill afirma, o Ricardo estava certo. Né? Então ele diz, olha, as premissas, né, adotadas implicitamente por Ricardo estavam verdadeiras. Tá? E mais do que isso, estavam corretas. Mais do que isso, elas são verdadeiras. Podemos ter certeza da construção teórica de Ricardo. Tá? Okay? Então, ele conseguiu defender o Ricardo das críticas mais fortes. Tá certo? A economia política. Nem todos aceitaram essa crítica. A partir da década de 1860, a economia política, toda essa tradição de Ricardo e Mill, seria seriamente abalado. Tá? E, além disso, fora da Inglaterra, outras correntes teóricas, outras escolas do pensamento nunca aceitaram muito esse apriorismo, esse método dedutivo, abstrato, né, defendido, empregado por Ricardo e defendido por Mill. Tá? Então, os economistas alemães, que eram muito mais, digamos assim, indutivos e muito mais concreto, uma orientação muito mais concreta e indutiva, criticou bastante a orientação abstrata dedutiva do apriorismo de Mill, tá, e da economia ricardiana. Voltamos a outros autores que discorreram sobre método e também se aproximaram da perspectiva indutivista, né, principalmente autores britânicos. Em 1875, né, já numa época mais avançada, tá certo? Né, o Mill já não estava muito envolvido nesse debate metodológico, né? E aí aparecem as ideias de John Elinor Kearns, tá? Que é um reforço, né, na crítica, né, na demolição, tá certo? Na refutação aos críticos de Ricardo, um esforço para sustentar a perspectiva do método abstrato de Ricardo e também do apriorismo de Mill, tá certo? Dizem que a posição de Keynes era mais dogmática e, nesse sentido, mais fraca que a do próprio Mill. Tá? De fato, Kearns, né, estava inteiramente convencido da validade das tendências teóricas ricardianas e, de uma maneira, como disse, mais dogmática, mais do que o próprio Mill, tá certo? Refutou a perspectiva empirista dos economistas históricos na Alemanha, inclusive alguns economistas históricos na própria Inglaterra. Kearns diz que a economia não é uma ciência apenas hipotética e dedutiva, porque essas premissas, tidas como verdadeiras, elas não são apenas hipotéticas, elas têm realmente o caráter verdadeiro dela bem fundado. Tá? Então, essas premissas, elas representam o conhecimento das causas últimas. Tá? E que o economista, ao utilizar essas causas, que foram obtidas pela introspecção, pela observação causal, pela compreensão empática, conforme já antecipamos, né? Essas premissas, os economistas têm dessas premissas um elevado grau de confiança. Então, seguramente, o bom emprego delas conduzirá, na teoria, a resultados certos, né, a conclusões adequadas com relação ao fenômeno. É o que diz Kearns. Portanto, as leis econômicas, para ele, não podem ser refutadas, né, pela contrastação empírica, não podem ser refutadas à luz das observações empíricas, porque os princípios e as condições assumidas já são verdadeiramente certos. Tá certo? Quando se verifica, né, que os princípios e as condições assumidas não existem ou operam, ou que a tendência que a lei afirma não segue como uma consequência necessária da hipótese, de fato, nesse caso, estaria refutando, né, as leis econômicas. Tá? Mas que, dado o caminho seguro da introspecção, da compreensão empática, né, do apriorismo, já se tem a segurança, né, de que essas premissas, de que a base do raciocínio econômico é realmente muito sólida. Tá? Portanto, o método dedutivo, né, o método abstrato dedutivo é bastante apropriado na economia. Tá? Pelo contrário, né, o método indutivo, classificatório dos economistas históricos, dos economistas de viés mais empírico, não é muito adequado para uma ciência que alcança um estágio, tá certo, de maturidade no seu desenvolvimento. Então, quanto mais madura a ciência, mais ela emprega o método dedutivo. Tá? Mais se apoia nas abstrações.